Vamos falar hoje a respeito de alguns personagens que contribuíram para a história bíblica do povo de Israel, sendo assim Mical, Abigail, Zeruia, Batseba, Tamar e Seba. Mical foi filha do rei Saul, que prometida àquele que vencesse o gigante filisteu, tornaria assim sua esposa. E assim foi. Mical tornou-se esposa do rei Davi e mais tarde contribuiu aí nessa história, ajudando-o a fugir da trama de seu pai para matá-lo. Mical era a filha mais nova do rei Saul, o primeiro rei de Israel. A história bíblica diz que Mical morreu sem filhos. Davi não pôde ministrar as bênçãos sobre ela, as bênçãos que enchiam suas mãos, porque Mical havia desprezado ele em seu coração. E Deus não deixa nada passar despercebido. Quando Davi fugiu e precisou ficar escondido por 14 anos, o seu pai a deu em casamento a Paltiel. Mais tarde, Davi exige de Abner que Mical lhe seja restituída. Olha só, tem muita coisa na história do povo de Israel que nós precisamos entender ainda, sobre tudo o que pode contribuir de bom e o que pode nos ensinar, mesmo sendo negativo aqui na história. A outra mulher que eu vou falar é Abigail. A Bíblia faz referência a essa mulher como uma mulher apaziguadora. Ela era uma mulher formosa e sábia que amava o Senhor. Quando Abigail ficou sabendo que seu esposo havia ali cometido loucuras com relação à pessoa do rei Davi, ela logo correu em direção a Davi, levando as provisões e pedindo perdão em nome de seu marido. Abigail sabia que as ações de Nabal poderiam trazer consequências gravíssimas ali para todo o contexto da vida deles. Então, usando de sabedoria, ela foi até Davi e disse: eu lhe trouxe tudo que o Senhor pediu e também presentes para o Senhor e seus homens. Perdoe todas as ofensas que foram ditas contra vocês. Com toda certeza Deus vai recompensá-lo por tudo que o Senhor fez e também fará. Então, ela usando de sabedoria ainda disse: e o Senhor não vai querer estar com consciência pesada por ter derramado esse sangue desnecessariamente. Assim, Abigail mais tarde tornou-se esposa do rei Davi, uma das esposas, porque Davi teve mais de uma esposa. A história nos fala também aqui no livro de Eva e Esther sobre outra mulher chamada Zeruia, uma mulher que tinha aí 3 filhos, valentes guerreiros. Aqui fala a respeito da valentia e da vingança desses homens. Aqui diz que esses meninos foram chamados de violentos e criminosos. E ainda a autora expõe aqui que nenhuma mãe põe no mundo para ouvir uma coisa dessa, que os filhos são violentos e criminosos. Mas esses rapazes, Joabe, Abisai e Azael, cuja mãe era Zeruia, detestavam injustiça e impunidade. E eles faziam parte aí, do exército do rei Davi, eram protetores incondicionais do rei. Contados entre os 30 mais temidos e poderosos do exército, porque eles tinham gênios difíceis, eram obstinados, odiavam injustiça e impunidade. Então, certamente, assim como Nabal, em alguns momentos, eles usavam de insensatez, deixando Davi assim, um pouco até frustrado, porque o próprio Davi reclamou deles aí com relação à desobediência a algumas ordens que lhes foram dadas. Mas essa mulher aparece na história aqui para mostrar o descontentamento de uma mãe que era uma mulher temente a Deus, com certeza pela citação da autora aqui, que diz: eu sou Zeruia, cujo pai é Deus. Então, ela não concordava com tudo que seus filhos faziam. Apesar de não concordar com tudo o que eles faziam, ela era Zeruia, a mãe de Joabe, Abisai
e Azael. Podemos muito aprender com essa história aqui. Vou falar agora de mais um personagem, que é Batseba, aquela que foi a precursora de uma história de tragédia na vida de Davi, uma história de tristeza e de isolação. Por quê? Foi uma história que, dentro do contexto bíblico, trouxe tristeza. Tristeza por causa da má escolha de Davi. Tristeza por causa da aceitação dela com relação à pessoa de Davi, desde o momento que a viu tomando banho no terraço. A nudez dela, trouxe ali, causou tragédia na vida tanto dela quanto na vida de Davi, porque ambos perderam um filho por causa do pecado. Então houve aí traição da parte de Davi para com Urias, que era um soldado ali. A Bíblia diz que ele era um guerreiro heteu a serviço do rei hebreu. E Davi pediu para que ele fosse morto no campo de batalha para ficar com Batseba. Então essa história cheia de remorso, dor da perda, sobre lamentos, foi exatamente por causa do pecado. Ela própria, que através da autora diz, meus ossos, fala a respeito aqui dos ossos, do sangue e da dor. Há sangue em minhas mãos, minhas pernas escorrendo por meus ossos, e sou dor pura. Olha o que diz. A melúria ouvida por todos os cantos de Israel. Perdão é o que sussurra. Engasgo com o sabor bárbaro do vômito. Quando fala aqui sobre melúria, o significado de melúria aqui é lamento. Então vamos traduzir aqui. Lamento ouvido por todos os cantos de Israel. A melúria ouvida, o lamento ouvido. Sobre as incontroláveis lágrimas salgadas descendo sobre o rosto dessa mulher, que lamentava a morte de seu filho juntamente com Davi, que precisou ter aí um arrependimento genuíno e verdadeiro e foi perdoado por Deus. E Davi, no final da história aqui, a consolou, apesar de ambos estarem num momento de tormento e lamentação. Aqui diz que atormentada anseio pelo alívio. Suas palavras são alívio. Sou consolada. Ela foi consolada aqui por Davi, que segurou em suas mãos firmes e em seu corpo a sustentando. A outra parte da história aqui vem a nos ensinar sobre uma mulher chamada Tamar. Uma mulher que foi abusada por seu irmão chamado Aminon. Um irmão chamado Aminon, que também foi assassinado por outro irmão chamado Absalão, que quis eliminar Aminon por causa da revolta em seu coração, pelo mal que ele causou a Tamar, sua irmã. Ela foi totalmente violada física e moralmente, foi estuprada por Aminon, assim que aquele amigo, que na verdade podemos chamar assim de inimigo, o convenceu a traçar esse plano de ação aí para corromper o corpo de Tamar. Então nós vamos entender que essa história foi trágica, tanto por causa da ingenuidade de Tamar, tanto por causa do mau conselho dessa pessoa que se dizia amiga de Aminon, causando assim a morte dele e a destruição de uma família, a morte e a destruição de todo um contexto, porque ali ficaram destruídos Tamar, Aminon, Absalão, Davi e toda a sua família. Foram ali manchados de pecado, de vergonha, por causa desse ato extremista aí, desse rapaz chamado Aminon. Vamos falar também sobre Seba, da tribo de Benjamim. Um homem que havia se revoltado contra o trono de Davi e pretendia lhe tomar o cargo
diz assim a respeito desse Seba aí, que era um homem, não era uma mulher. Eu estava falando agora há pouco sobre Batseba, mas esse homem aí era um extremista revoltado da tribo de Benjamim, que queria ir contra o rei Davi. Mas no fato aqui, quando chega ao final da história, podemos entender que a autora queria mesmo falar a respeito de uma mulher. Que mulher é essa? Uma mulher cujo nome não foi citado. Aqui fala que existia essa mulher que era sábia. Está registrado aqui em 2 Samuel capítulo 20. Até o versículo aqui 22, que diz assim: então a mulher levou seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. A palavra aqui ensina muitas coisas. Quando diz que em briga de elefante quem sofre é a grama, eu escolho regar a terra. Quando diz que, e é isso que a sabedoria faz, ela é como água refrescante que traz alívio e renovo. Refere-se aqui à atitude da mulher, que também, como Abigail, foi apaziguadora.